Aqui é Sérgio Lima, se liga aí no que eu tenho para dizer para vocês hoje. Olha só, há um tempo atrás eu estava passando por alguns problemas pessoais, assim, eu estava meio perdido, precisando de uma orientação. E aí eu fui procurar um líder religioso, um amigo meu que é um líder religioso, uma pessoa muito sábia. E ali eu sentei com ele, durante horas eu falei da minha vida, falei dos meus problemas, rasguei o meu coração, coloquei ali dilacerei a minha alma diante dele, contei os meus problemas, mas eu juro para vocês que dentro de mim eu queria que ele chegasse e falasse assim: Sérgio, olha só, o problema não é você, Sérgio, olha só, a dificuldade aí não é sua, o problema é o outro, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Eu queria muito que ele pegasse aquele peso e distribuísse para outras pessoas e me ausentasse da minha reflexão e da minha responsabilização diante da minha própria vida. Porque diante dos momentos difíceis, diante dos momentos de crise, é muito mais fácil a gente passar o macaquinho adiante, é muito mais fácil, é uma tendência do nosso cérebro, uma tendência de sobrevivência, uma estratégia de sobrevivência da nossa mente, criar um culpado, criar alguém que receba aí os nossos pecados, a ideia do bode expiatório, né? A culpa sempre tem que ser de alguém. Como dizia o grande filósofo Homer Simpson, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Pois é, eu estava nesse barcão aí, querendo realmente ganhar um carinhozinho na careca, ganhar um tapinha nas costas, ganhar ali uma palavra de motivação e não uma palavra de responsabilização. E ali, depois de falar tudo o que eu tinha a dizer, aquele amigo olhou nos meus olhos, olhou no meu rosto e disse assim: Sérgio, aprende uma coisa, não crie o seu próprio inferno. E não falou mais nada. E eu levantei e fui embora, agora com a minha cabeça pegando fogo. Não crie o seu próprio inferno. E eu percebi que 90% dos problemas que eu tinha eram criados por mim mesmo. Eram criados pela minha falta de responsabilização, era criado pelos meus hábitos ruins, eram criados pelos meios ruins por qual eu andava, era criado pela minha falta de ação diante da minha própria história, era criado pela minha preguiça, era criado pela minha mania de colocar a culpa no outro, era criado pela minha mania de esperar a salvação vir de alguém, era criado pelos meus hábitos de reclamar, procrastinar, deixar para amanhã o que eu tinha que fazer hoje, lamentar a situação, me colocar como vítima, como coitadinho. Só que essas atitudes negativas estavam fazendo que eu criasse um inferno para que eu pudesse viver. E eu comecei a olhar os meus relacionamentos, comecei a olhar minha vida profissional, comecei a olhar minha vida emocional, comecei a olhar minha vida financeira e comecei a perceber que aquele inferno por qual eu vivia, grande parte foi criado por mim mesmo, pelas minhas crenças, pelos meus traumas, pelos meus medos, pelas minhas angústias, pela minha falta de coragem de tornar os meus sonhos realidade, de sempre arrumar uma desculpa e uma historinha triste para continuar na mesma condição. Aquela vida foi criada e projetada por mim mesmo. E aí eu tive que parar e entender: até quando, Sérgio, você vai ser o arquiteto do seu fracasso? Até quando, Sérgio, você vai ser o arquiteto do seu vazio existencial? Até quando você vai ser o arquiteto da demolição e não da construção da sua vida e dos seus sonhos? Até quando você vai ser o arquiteto que vai enterrar a sua própria vida e não vai criar alicerces para construir uma vida que você realmente merece viver? E assim, gente, com aquela palavra daquele meu amigo, eu tive que começar a produzir, a criar, a gerar, a aprender a fazer uma nova realidade. E hoje eu quero trazer essa história para você. Você tem criado o seu inferno? Você tem criado o seu deserto? Você tem criado a sua solidão? Você tem sido o arquiteto do seu fracasso? Ou será que você realmente tem gasto a sua vida para ser o arquiteto da vida que você merece viver? Eu tive que aprender, eu tive que deixar, eu tive que me rasgar,
eu tive que me humilhar, eu tive que aprender que eu sou arquiteto da minha própria vida. E não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar lamentando, não adianta eu ficar procurando alguém para fazer um carinhozinho em mim, porque nada vai mudar se eu não mudar. Fica a dica e vamos construir aí uma vida de sucesso, a vida que você merece viver. Mãos à obra, pessoal! E se esse vídeo foi legal para você, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e escreva aqui embaixo, deixe a sua orientação. Não seja o arquiteto do seu inferno. Um grande abraço, paz e prosperidade. Tchau, tchau.